Olá, bem-vindo aí a mais um programa eletrizante aqui no CT Segurança. Toda semana a gente tem aqui um vídeo sobre elétrica e eletrônica. E hoje você vai entender os principais erros em instalações elétricas dentro do segmento de segurança eletrônica. Bom, mas antes de chegar ao conteúdo, vamos dar uma olhada aqui nos avisos, então não deixe de se inscrever aqui no canal do CT e também no meu canal do YouTube, canal da Segurança, de seguir a gente no canal do Instagram, ct.segurança e canal da Segurança e ativar as notificações desse vídeo, para que você sempre receba os vídeos que a gente produz aqui na semana, com sempre uma dica, um conceito, algo prático sobre elétrica e eletrônica no segmento. Bom, vamos entender então o porquê falar sobre erros, porque isso é importante. Quando a gente olha para os erros cometidos no mercado, é muito importante que a gente entenda o conceito por trás do por que aquilo está errado, para que a gente não cometa mais esses erros. Por quê? Porque esses erros em uma instalação elétrica, ela pode vir a causar danos materiais, mas também danos físicos, danos à saúde da pessoa, pode causar um incêndio. Então a gente precisa olhar para esses erros para que a gente não cometa mais nenhum desses erros, tá? Então vamos dar uma olhada aqui então no primeiro erro. O primeiro erro é cabos mal dimensionados. Então, em muitas instalações de CFTV, esse é um erro comum, que é ao utilizar, seja o cabo TP, um par do cabo TP para alimentar uma câmera, ou esse par que acompanha o cabo coaxial para alimentar uma câmera, não chegar a tensão suficiente para a câmera e, portanto, ela não funciona. E por que isso ocorre? Porque a gente tem que relembrar um conceito de elétrica e de eletrônica, que quanto maior o comprimento do cabo, maior a perda de tensão naquele cabo. Então, se você leva uma câmera e alimenta ela em 30 metros, pode ser que funcione. Mas em 100, com esses tipos de cabo, possivelmente não. Por quê? Porque a bitola desses cabos é muito pequena, né? A área transversal, a seção transversal desse cabo é muito pequena. Para que a gente consiga, então, chegar a tensão suficiente em uma câmera que está muito distante, e esse muito, estou falando ali de 60, 70, 80, 100 metros, a gente precisa, então, de um cabo com uma bitola maior, com uma área de seção transversal maior. Por quê? Quanto maior a bitola do cabo, menor é a resistência dele e, portanto, menos perda. Então, esse é um problema comum, que aqui no caso o dano é um problema de funcionamento, a câmera não funciona, a câmera deixa de funcionar, então fique atento, tá? Fique atento. Um outro erro comum que eu já vi no mercado, e aí já pode causar um acidente maior, é usar, por exemplo, o cabo UTP para alimentação de tensões maiores e correntes maiores, como, por exemplo, alimentar uma central de alarme aí 127 volts e 2, 3 amperes. Esse cabo UTP, ele não foi feito para alimentação. Existem os cabos ideais para isso. E aí você compra um cabo paralelo de 1,5, 2,5, vai depender da corrente do dispositivo que você vai alimentar. Mas muito cuidado, infelizmente eu já vi muito esse erro ligando aí a parte AC de um dispositivo com cabo TP e de forma nenhuma ele é ideal. Isso pode realmente causar um acidente sério. Segundo erro, interferências eletromagnéticas. Esse erro ocorre muito por quê? Porque o cabo da imagem, esse cabo TP que eu mostrei, o cabo coaxial, um cabo de rede, ele não deve passar junto com eletricidade, junto com tensões alternadas, junto com 127, 220 aí da residência. Então, isso acontece quando se instala interfone, quando se instala vídeo porteiro, porque quer aproveitar ali a tubulação da elétrica e passar esse cabo junto. Isso acontece com câmeras, quando você decide usar aquele mesmo eletroduto que está passando um cabo de elétrica para passar esse cabo de imagem. Então, isso não deve ser feito, porque se isso ocorrer, você vai ter interferências eletromagnéticas na imagem, e aí você passa a ter uma imagem assim. E não tem como resolver, a não ser passar novamente o cabo em um local que ele não esteja susceptível aí a essas interferências. Terceiro grande problema, e aqui a foto é uma brincadeira,
que é o aterramento. Aterramento inadequado causa grandes problemas aí em sistemas de CFTV, em sistemas de alarme, em cerca elétrica, em vídeo porteiro. Então, é importante que se faça um aterramento adequado, de acordo com a instalação elétrica daquele cliente. Como e qual tipo de aterramento? Aí você precisa ler a NBR 5410, porque é a nossa norma que contém como deve ser feito e quais os tipos de aterramento, tá? E quais as vantagens e desvantagens de cada um. Então, não ter aterramento ou um aterramento inadequado causa diversos problemas. Interferências na imagem, uma imagem ruim, uma imagem que não funciona e diversos outros aí problemas que isso pode causar. No caso de cerca elétrica, ela, para o funcionamento dela, ele exige um aterramento adequado. Então, verifique isso se você está realmente incluindo essa etapa aí no seu projeto. Mais um erro grotesco, mas que acontece muito. Você vai fazer um projeto de CFTV, um projeto de alarme, e você esquece que você precisa alimentar vários dispositivos. Então, você tem ali algumas câmeras, talvez você está usando mais de uma fonte, você tem o DVR, você tem um monitor, e aí você não provê um equipamento adequado para poder ligar esses dispositivos, e aí acontece como está aqui na foto. Esse problema é muito sério, que isso pode causar um acidente, isso pode causar um aquecimento de um desses cabos ou da própria tomada e vir a causar um incêndio mesmo na instalação elétrica. E esse incêndio se propagar aí na residência do cliente. Então não faça isso de maneira nenhuma. Se você chegar e precisar de um ponto de energia e no caso o cliente esteja assim, troque, tá? Solicite para ele uma régua que tenha protetor de surto, que tenha um fusível para proteção. Então, um equipamento ideal para que você consiga interligar ali minimamente alguns dispositivos. Mas não faça isso. Então, ponto de alimentação inadequado é algo muito comum, tá? E evite que isso aconteça. Se no cliente já tiver, porque pode ser que já tenha lá nesse cliente, você solicita a troca para ele e fala que dessa forma você não trabalha, você não vai alimentar os dispositivos nessa tomada. Bom, eu queria trazer então esses enormes problemas. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Até o próximo vídeo do Eletrizante, onde a gente vai ter muitas novidades, muito conteúdo rico para vocês aí sobre elétrica e eletrônica. Bom, tchau para vocês então, que estão aqui. Obrigada pela presença nesse vídeo e até o próximo.